mais um episódio! Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco dramático, um pouco polêmico, talvez. Para os 30 a mais vai ser um pouco... Vai ter um pouco de drama, vai ter um pouco de tristeza, talvez. Inclusive a caráter. Gente, eu fiz essa maquiagem e deixa eu falar uma coisa bem pessoal. Eu tô me sentindo muito como eu me imaginava aos 30 anos. Juro. E não é por causa do corte novo, que inclusive, né, nesse episódio que eu estou lançando. Não. É por causa da make. Na adolescência eu maquiava exatamente assim. Aí eu tava até pensando, nossa, com esse talento, com esse... Ah, só mudou alguns instrumentos, algumas makes que eu não usava antes. Pra ser bem honesta, porque de resto era exatamente assim que eu maquiava, com delineador, rímel, batonzão. Nossa, eu sempre amei esse tipo de make, com batonzão e tal. Nossa. E meu olho se destacando, eu sempre amei os meus olhos grandes. Então amo destacá-los ainda mais. Ficar esbugalhado quase, mas eu gosto assim. E a jaqueta de couro, que sempre foi minha paixão. Apesar dessa não estar muito confortável, porque ela é de couro mesmo, então é um pouco chato. Mas enfim, vamos falar hoje sobre o famigerado, sobre o polêmico 30 anos, que eu já completei em dezembro, inclusive. Foi um grandíssimo trauma, uma grandíssima passagem que eu fiz. Foi um misto de emoções. Acho que a gente cria muita expectativa aos 30 anos, aliás, nos 30 anos. Porque eu confesso que eu não percebi a chegada dele. Mas, de certo modo, confesso que vem um pouco da frustração. Porque a gente cria uma expectativa. E hoje eu reconheço que não foi uma expectativa particular. E não foi do nada. A gente cresceu numa sociedade onde os pais casaram, a maioria deles, antes dos 20. Aos 20, inclusive, a maioria já estava gerando a gente. Então, a gente criou essa expectativa de que os 20 anos seriam eternos. A casa dos 20, pelo menos. Então, dos 20 aos 29, dos 19 aos 29, eu acho que a gente cria como se fosse é infinito. Eu tinha essa sensação nos meus 20 anos. E quando eu falo 20, não é 20 redondo, é dos 20 aos 29. Eu tinha essa expectativa que ia durar pra sempre, assim. Na verdade, até os 28, eu acho, porque nos 29 a ficha foi caindo e a tristeza foi chegando. Mas por que tristeza? Porque a gente cria uma expectativa em cima do que os nossos pais fizeram. Mesmo cientes que a gente vai viver super diferente. Eu tinha certeza que eu tinha alguns objetivos antes, por exemplo, de desejar casar, de desejar ter filhos. E isso era natural pra mim. Mas não era natural o não conquistar algumas coisas aos 30, não ter a casa própria, o AP próprio, não querer pagar aluguel nunca na minha vida, né? E hoje pagando com a língua, pagando aluguel há alguns anos já. Hoje, na verdade, até muda-se os planos. Será que eu quero algo próprio? Será que não vai compensar? Mas será também que até quando eu vou ter uma grana e tal? Eu vi uma matéria ontem onde me entristeceu bastante, mas é a vida. A nossa geração Z e geração Millennium, na verdade é o contrário, né? Millennium e Z. Elas vão ser as gerações mais pobres da história. Porque a gente veio carregado de pressão da sociedade, a gente veio carregado de muita doença emocional. E será que é só tomar um remédio que funciona? Não é bem assim. Depressão e ansiedade não tá batendo nossa porta à toa. Até porque já bateu na porta há muitas gerações. O problema é que antes era falta de religião, era falta de vergonha na cara ou de trabalho. Deixa eu ver o que mais. Tem tantas coisas que chamavam depressão e ansiedade antes. E agora não, agora a gente tá despertando pra realidade, a gente tá dando nome às doenças, a gente tá dando atenção a essas doenças principalmente. Então por isso que tá sendo tão comum a gente falar sobre ansiedade, transtorno bipolar, depressão
Infelizmente, por isso que tá se tornando tão recorrente as taxas de ações que a gente toma quando a doença toma conta da nossa mente, que isso eu não consigo aceitar como uma decisão da pessoa. Eu acho que existem certas coisas que acontecem na nossa vida que quando a doença fala mais alto, não é total culpa ou responsabilidade da pessoa. Porque a pessoa não estava bem, não estava saudável. E, infelizmente, por mais que doa, por mais que seja muito triste, é uma coisa que acontece, é uma coisa que tá aí, batendo na nossa porta literalmente. É um vizinho, é um familiar, é todo mundo. E não é porque tá na moda. Ai, eu quero morrer quando alguém diz isso. Quando alguém fala assim, ai, tá na moda ser autista. Ai, tá na moda ter ansiedade. Ai, tá na moda ter depressão. Gente, pelo amor de Deus, ninguém quer existir com esse tipo de doença. Ninguém quer viver com esse tipo de problema. É que nem os conservadores quando falam sobre as pessoas que fazem parte do LGBTQIAP+. Me irrita um pouco falar que é frescura, é fase. Gente, você acha mesmo que uma pessoa acorda um belo dia com uma consciência e fala quero sofrer preconceito, quero sofrer homofobia, quero ter uma expectativa de vida de 35 anos, porque, pra quem não sabe, uma pessoa trans, a expectativa de vida é essa. Então, você acha mesmo que a pessoa vai despertar um grande dia? Um belo dia eu resolvi mudar. Nasci mulher e quero ser homem agora. Quem dera fosse uma escolha. Quem dera. Ninguém quer sofrer preconceito. Ninguém quer sofrer homofobia. Ninguém quer perder a vida por esse tipo de coisa, por esse tipo de escolha. Então, assim, trouxe esse tema porque eu trouxe o tema de um padrão de beleza e eu vi que vocês gostaram, eu vi que repercutiu de uma maneira bem legal, assim, por menor que seja. Porque eu acho que quando a gente traz assuntos mais humanizados, as pessoas se identificam. E é isso que eu quero trazer pro Podpre. Eu quero que vocês se identifiquem, eu quero que a gente discuta pautas que valem a pena. E aí hoje eu vim trazer uma pauta um pouco triste sobre os 30 anos. Mentira, a gente vai se divertir também. Eu espero me divertir um pouco com esse tema. Mas é sobre isso, eu acho que a parte do entristecer, a parte do triste, é porque a gente cria expectativa. A gente espera que aos 30 a gente tenha, sei lá, conquistado o mundo. Pode ser culpa do filme De Repente 30? Talvez. Porque a geração que tá fazendo 30 anos agora, qual é a primeira coisa que ela faz? Inclusive, eu fiz e tá aqui a fotinha. Peguei o vestido do filme, da Jenny, e usei. Então, assim, pode ser que a gente tenha criado expectativa em cima do que ela falou. Tipo, aos 30 anos, ela tava melhor amiga da menina mais popular da escola. Ela tava trabalhando na empresa que era a revista dos sonhos da vida dela, que ela amava, a revista preferida de moda dela. E, enfim, o emprego dos sonhos, né, tecnicamente. Então, ela estudou o que ela quis, ela namorou quem ela quis. Ela fez amizade com quem ela quis, com quem ela idealizava. É claro que, assim, houve uma quebra de expectativa. Ela percebeu que nem tudo que a gente almeja é bom pra gente. Ela percebeu, o ensinamento de vida que tem no filme é justamente isso. Será que você não tá ignorando a felicidade real que tá realmente do seu lado? Porque enquanto ela almejou tudo isso que eu enumerei aqui, que eu acho que foram umas 4, 5 coisas, ela se distanciou dos pais, ela se distanciou do melhor amigo, que acabou, né, se tornando a paixão da vida dela. Ela se distanciou do que ela verdadeiramente amava. Ela, até no emprego dos sonhos dela, ela não tinha nenhuma relação verdadeira. Ela criou depois, no final do filme, né? Mas ela não tinha antes disso. Então, a gente cria meio que essa mesma máscara. Eu lembro que eu tinha sonhos gigantescos. E hoje em dia eu me pego em terapia pensando que nem sonhar a gente se permite mais. Eu até compartilhei um vídeo sobre uma cena da novela que passou essa semana. Na verdade, acho que esse mês, né? Porque já faz uns dias. Onde mostra o desespero do pobre quando ele consegue um pouco e aquele pouco é tomado. E é essa sensação que eu tenho, que o pobre não pode ousar sonhar. Não pode ousar conquistar. Que é como se não pertencesse a ele. Eu engasgo de emoção porque é realmente essa a impressão que a gente tem da vida. É realmente essa impressão que a gente tem às vezes. Então,
Às vezes eu olho pra trás e vejo que eu deixei passar rápido demais as conquistas que eu tive. E eu não tô sozinha nessa parte. Muitas pessoas que viveram essa fase comigo e mesmo que não ao meu lado, mas que a gente meio que cresceu junto com a mesma faixa de idade, etc. Eu sinto essa mesma sensação. A gente almeja tanto juntar dinheiro, a gente almeja tanto sair de casa, a gente almeja tanto conquistar algumas coisas grandes que a gente esquece de valorizar as pequenas conquistas do caminho. Então, eu lembro que teve um dia onde uma pessoa muito especial, ela falou isso pra mim, mas de uma forma diferente e caiu a ficha. Poxa, eu te admiro porque você estudou o que você quis, você tá seguindo sua carreira, você saiu de casa, você tá vivendo bem, e você tá na sua luta diária de, né, só ter você pra uma casa, só ter você pra trabalhar, só ter você pra isso e aquilo, mas você tá dando conta. E é isso, não importa se uma semana ou outra eu não consigo arrumar a casa como eu queria, não importa se eu tô furando um compromisso ou outro, se eu não tô dando conta 100% de tudo que eu planejei, mas eu tô dando conta do que eu consigo, e isso tem um peso tão especial, isso tem um peso tão bonito, e é isso que importa. E a gente esquece. A gente esquece. A gente esquece de agradecer, de ser grato por algo que um dia foi um pedido e que um dia foi um desejo. Então eu tô aqui também para lembrar isso. Sejam gratos ao que vocês têm. E lembrando que eu tive uma conversa com uma amiga essa semana, esse final de semana. Vocês sabem o significado de gratidão? Ai, do nada, eu tenho meus 30 anos e eu trazendo outras pautas. Mas vocês sabem o significado de gratidão? Gratidão, gente, não é estar feliz o tempo todo. Gratidão não é falar, ai, quer saber? Lembrei agora que eu tenho vida, então vou ser feliz. Não. Gratidão é você amar uma pessoa incondicionalmente, como a sua mãe, o seu pai, ou um grande amigo que nunca largou sua mão. No meu caso, eu tenho algumas poucas pessoas que não largam a minha mão e que sempre estão do meu lado para me ajudar no que eu precisar, etc. A minha pessoa, inclusive, graças a Deus eu tenho uma pessoa. Mas quem fã de Grey's Anatomy vai entender essa parte. Graças a Deus eu tenho essas pessoas. Mas ser grato não é estar feliz por estar feliz. Ah, eu tô feliz porque eu tenho essas pessoas ao meu lado. Não. Estar grato é amar incondicionalmente essas pessoas que você reconhece a diferença na sua vida que elas fazem. E ser grato por elas, continuar amando elas. Porque quando você é ingrato, você passa a não gostar de ninguém. E, consequentemente, de nada. Aí você começa a ser ingrato pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, enfim, por tudo ao seu redor. E ser grato é você reconhecer esse amor e também se reconhecer, poxa, eu não tô bem hoje. Não tô legal hoje. Não tô legal um mês, não tô legal uma semana. Será que não é legal pedir ajuda? Porque eu amo o que eu tenho, eu amo o que eu conquistei, mas eu não tô conseguindo ficar feliz com isso. Será que não tem alguma coisa errada? Reflexões que os 30 mais me deu. Na verdade, eu ainda tô nos 30. Mas final do ano chega 30 mais, o ano está voando, os dias passam cada vez mais rápido, então eu já tô me enquadrando no 30 mais. É sobre isso. E eu acho que essas reflexões são muito importantes. Eu nunca compreendi tão bem quando me falavam que só quando você amadurecer você vai entender tal coisa. Só quando você crescer você vai entender tal coisa. Adolescentes de plantão que estejam me ouvindo, caso tenha algum, é verdade. É verdade. É duro reconhecer, mas é verdade. Existem coisas que você só vai entender quando você amadurece. Assim como teve muitas coisas que talvez eu não teria aprendido se eu não tivesse saído de casa. Então, por ter saído, eu já aprendi, assim, 300 lições diárias de coisas que aconteciam. É claro que, assim, graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito grata. Eu sempre reconheci o valor do trabalho diário dos meus pais, da minha mãe principalmente, que sempre foi trabalhadora e dona de casa, o que são duas funções acumuladoras. Então, a gente dizia, ela por muitos anos foi empregada doméstica, hoje ela é diarista, e a gente dizia que ela tinha jornada dupla, porque chegando em casa era cuidando do que tinha.
Então eu sempre reconheci isso, assim como eu também reconheço que eu devo muito a eles minha graduação, porque por mais que eu tenha arcado tudo com tudo sozinha, foi fruto do meu suor, cada mensalidade que eu paguei foi fruto do meu trabalho, isso eu não tive ajuda nesse sentido, mas eu tive ajuda de uma malinha que eu levava de comida, onde eu não precisava gastar dinheiro na rua, porque tudo que eu comia estava lá dentro. E quando eu falava, olha mãe, eu senti fome, eu acho que é melhor acrescentar uma fruta, acrescentar um pão, não sei, alguma coisa assim, ela acrescentava. Então, assim, eu colaborava, eu ajudava com os cursos e tal. Eu sempre tive uma noção de responsabilidade financeira muito séria. Talvez porque eu seja capricorniana e dinheiro pra mim nunca veio de uma fonte, nunca foi plantada, nunca foi feita no banheiro. Eu sempre tive essa noção desde criança, inclusive, do que é caro, do que é barato. Mas parte disso também devo a esse reconhecimento. Então não é que eu tenha sido uma pessoa ingrata, mas hoje eu sou grata entendendo o valor de cada coisa. E isso tem um peso muito grande. Muito grande. Do você ser responsável de marcar sua própria consulta a manter a casa. A ficar de olho. Quando a gente é adolescente, a gente nunca presta atenção. A gente cobra que o papel higiênico acabou, mas a gente nunca imagina o valor que é manter o papel higiênico dentro de casa. É uma coisa boba, besta, mas que acontece. Então é isso, é essa polêmica que eu quero trazer no episódio de hoje. É essa pauta que eu quero trazer no episódio de hoje. Esse limbo que estamos vivendo. Somos tios para os mais jovens. Ai, que dor quando eu ouço um tio agora. Ai, meu Deus. Ai, que dor. Principalmente porque eu fui voluntária num projeto social na igreja, que é um grupo de jovens que a gente faz. E lá a gente chamava de primos, os solteiros e os jovens, e tios, os casados. Eu nem vou colocar os mais velhos aqui, porque eram só os casados. Se eu sou mais velha, mas eu sou solteira, eu sou prima ainda. Ai, mas a gente tá nesse limbo agora. E pros mais velhos, somos jovens, somos meninos. Mas eu trago aqui uma reflexão também bem importante. Eu vi um vídeo e eu achei interessante isso. Eu até vi no perfil Fatos Desconhecidos do Instagram, que eu gosto muito, que traz curiosidades muito legais sobre a nossa vida. E aí eu tava vendo um tema que eu achei curioso. Vocês perceberam que quando a gente vê vídeos ou fotos dos nossos pais com a nossa idade, mesmo assim eles aparentavam ser mais jovens ou mais velhos? Vocês não acham muito louco isso? Claro que um pouco parte disso, né? Essa percepção nossa, parte disso é por conta da moda da época. Então, o corte de cabelo vai entregar um pouco disso, as roupas também, na maioria das vezes. Mas outra coisa é um pouco curioso, mas a aparência física. Você vê uma pessoa hoje que nem o José Loreto tava dando uma entrevista onde teve o futebol solidário em prol do Rio Grande do Sul. E aí ele falou, eu vou fazer 40 anos. Gente, ele não tem cara de 40 anos. E quando eu tô falando isso, eu tô falando em comparação de... Você lembra quando os seus pais fizeram 40 anos? Eu lembro. E por conta disso, eu acho que tem muito disso de hoje em dia de você falar, você não tem cara de 40 anos, você não tem cara de 30 anos. Felizmente já ouvi isso. Já tive sim essa declaração, tá? De não ter carinha de 30. Mas fica o questionamento do porquê. E aí eu fiz esse questionamento e, cara, é verdade. Os meus pais, na minha idade, eles tinham uma aparência mais velha. E por que isso? A gente tende a... Eu sempre falo isso. A gente tá vivendo a fase mais difícil de ser adulto. Tá muito difícil, tá não sei o que lá. Mas eu também reconheço uma coisa. É fácil a gente ver uma... nas redes sociais a gente vê bastante isso, né? Publica assim, um preço do ovo de Páscoa no ano 1990. E aí tá lá R$5, R$10. É fácil a gente ver esses vídeos e falar, meu Deus, como era barato. Mas a economia na época... O salário mínimo na época desses valores já eram absurdamente baixos. Era R$200, R$350. Então, assim, é fácil você pensar, era muito barato, porque hoje o salário mínimo é 1.000 e pouco. Mas imagina você pagar R$5 num ovo de Páscoa, onde você ganha de salário R$300. É uma fortuna. Minha mãe me conta a história e eu sempre fico
sem pensar o que eu faria na época. Mas ela me conta a história que a inflação era horrível. Que de manhã era um valor e que de noite era outro. E que à tarde também mudava ia ficando mais caro. E aí eu ficava imaginando, na época que eu trabalhava CLT, à noite era o único horário que eu tinha que era a volta do trabalho. Aí eu passava no mercado e comprava o que estava faltando. Minha mãe também sempre foi assim. Imagina que loucura, porque quando a gente é CLT, a maioria principalmente quem mora na quebrada, vai entender isso. Vai ter que acordar cedo. Porque se não pegar busão 4, 5 da manhã, não chega às 7, 8 no serviço. Então, você tem que acordar muito cedo. Não dá tempo de fazer essa compra de manhã. E também nem daria, tipo, por exemplo, se você for comprar algo gelado, algo frio, né? Que seja um frios, um iogurte ou a mistura. Que eu tô em São Paulo, né? Então eu chamo de mistura. Mas carne, frango, enfim, linguiça e tal. Não dá pra você comprar e deixar no trabalho o dia inteiro fora da geladeira. E poucos os trabalhos são que permitem que você use a geladeira, que tenha uma geladeira pra você usar. Que às vezes se tiver, é compartilhado, e se não for compartilhado, não te pertence, porque é do lugar. Então, assim, são muitos detalhes que eu paro pra pensar e falo, cara, eles viveram uma fase ainda pior do que a nossa. Porque, querendo ou não, a gente tá vivendo uma fase onde a gente vai no mercado hoje e amanhã pode estar um preço melhor porque tá em promoção. Não é mais caro. Não é pior. É porque sempre vai mudar, a economia sempre vai rodar, a inflação sempre vai aumentar, então os valores tendem a subir de fato, assim como os nossos salários, é claro que não no mesmo ritmo, infelizmente, mas tendem a subir. E aqui eu nem queria trazer um papo politizado, não, nem de economia, mas eu acho que são coisas que a gente não questiona. E por não questionarmos, a gente fica sem entender algumas coisas da nossa realidade. Então eu entendo que muitas coisas do que acontece quando a gente fala sobre 30 anos e as dificuldades que eles vêm, gente, um papo que eu mais tenho com amigos, assim, diversos. Eu tenho, que eu tenho amigos e colegas, né? Eu tenho colegas que eu conheci na vida profissional, eu tenho amigos que, né, da época de sempre, do passado, é porque amigos da escola mesmo, raros, né? A maioria só me gerou trauma mesmo. Mas as pessoas que eu tenho contato, assim, seja íntimo ou não, cara, acho que é uma coisa em comum que eu tenho com todos. E cada um tem uma, assim, orientação sexual diferente, gênero diferente, vida diferente, profissões diferentes. Mas a pauta e a frustração parece que são iguais. É a frustração do cheguei aos 30 e não conquistei nada. Mas peraí, nada? Será que você não conquistou nada mesmo? Será que eu só vou conquistar algo se eu comprar um imóvel? Se eu comprar um terreno? Se eu comprar um bem de valor alto? E a luta que eu tive para me formar e a luta que eu tive para chegar onde eu cheguei? A luta que eu sonhei, eu nunca imaginei que eu teria pós-graduação. Porque era uma coisa tão distante da minha realidade. Eu não via ninguém ao meu redor. Aliás, eu cresci com pessoas que estavam chegando aos 30 e não realizavam sonhos que eu queria. Aí eu pensava, não que eu sonhava algo para a pessoa que, tipo, tava completamente fora. Mas eu conhecia pessoas que amavam estudar, que amavam ser estudantes, e que tinham sonhos de, tipo, não, eu quero me formar, eu quero fazer uma pós-graduação pra ganhar X que seja. Tipo, tá tudo válido, tá tudo dentro do que tá ok, tá? Mas o que eu quero trazer de ponto é, as pessoas que eu vi ao meu redor, que falavam que queriam estudar, não conseguiam estudar. Não conseguiam se formar. Os que entravam na faculdade, trancavam. Os que se formavam, não conseguiam trabalho na área e logo não conseguiam fazer uma pós-graduação. Aliás, para que eu vou fazer uma pós-graduação se eu nem tô na minha área? Então, assim, eram coisas que eu via tão distante da minha realidade que eu confesso que, assim, foi Deus que colocou no meu coração a sementinha do vai fazer sim o que você quer, vai estudar sim o que você gosta, porque você vai colher os frutos disso lá na frente. Mas eu lembro que era, assim, orações que eu pedia. Então, reconheçam as pequenas conquistas que vocês têm. Seja você 30 a mais, 30 a menos. Reconheçam os pequenos passos. Eu lembro que eu me comparava muito
com as pessoas ao meu redor e eu esquecia de parar para pensar se a gente estava na mesma linha. Já ouviram falar sobre equidade? Eu vou colocar uma imagem aqui sobre equidade que eu acho que traduz super o que é. Equidade é diferente de igualdade, né? Quando você se compara a uma pessoa, um influencer, ou até uma pessoa que você convive e tudo mais que você sabe da vida, mas a realidade são diferentes, você tá se colocando na mesma partida e a mesma distância de chegada com uma pessoa que claramente vai ter mais vantagens que você. Então, isso é justo com você? Isso é justo com as suas conquistas e com a sua jornada? Não é justo. Então, eu me comparava com pessoas que eu amava e algumas delas e tal, até porque na época não tinha muitas redes sociais, graças a Deus, porque hoje isso deve ser a nível muito mais difícil. Eu me comparava com pessoas que, assim, não precisavam trabalhar, por exemplo, e podiam estudar 2 faculdades. Eu tô falando que viviam no mar de rosas, porque existiam cobranças. Mas, gente, na época que eu estudava faculdade, nossa, eu pagaria pra ter uma vida assim, só estudando. Nossa, pagaria muito. Seria fácil? Não. Estudar não é fácil. Nem só estudar é fácil. Então, não tô falando que a vida dessas pessoas era mais fácil que a minha. Mas é muito difícil. Você acordar cedo, você ter que trabalhar numa coisa que você não gosta, chorar no banheiro todo dia, final da noite, você exausto, você tem que pegar trânsito pra ir pra faculdade, estudar na faculdade, sofrer com sono, com fome. Assim, com fome eu não vou dizer porque eu não passei fome, não. Mas com sono, cansaço, super. E é assim, era mágico eu trabalhar com que eu estudar com o que eu gostava, porque não me dava sono na hora da aula. Mas assim, batia um intervalo, nossa, se eu pudesse eu dormia o intervalo inteiro. Chegava na faculdade, tinha alguns minutos para a aula começar, porque eu priorizei estar mais perto da faculdade do que estar mais perto de casa. Então, eu chegava razoavelmente rápido na faculdade, o que prejudicava a minha ida para casa, que demorava o triplo de tempo. Era muito demorado. A maioria dos meus colegas, eles escolheram ao contrário. Estudar perto de onde moravam. E isso foi muito bom para eles. Eles chegavam em meia hora, 40 minutos em casa. Eu não. Então, assim, era muito complicado, foi muito puxado, mas escolher algo que eu gostava me deu ânimo, me deu energia. Deus também estava sempre comigo, então isso me ajudou bastante também. Sem ele eu não teria conquistado absolutamente nada. Mas é isso que faz diferença. Então, assim, sempre que eu posso, sempre que alguém me pergunta, sempre que eu tô falando sobre o assunto e alguma pessoa que tá escolhendo a faculdade me chama, eu sempre falo uma mesma coisa, é padrão, assim. Mesmo que você fale que não vai fazer publicidade ou marketing ou qualquer coisa que seja da minha área, estude algo que você goste, porque principalmente quando você é da quebrada. Porque estudar e trabalhar não é fácil. Estudar e trabalhar é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Eu sempre falo que se fosse pra fazer isso hoje, eu não faria. Eu não teria energia. E olha que eu trabalho das 10 à meia-noite, hein? Mas em casa. Se eu tivesse que trabalhar das 10 à meia-noite pegando transporte público, eu já não daria conta, já teria desistido, porque eu ou teria depressão ou eu teria uma crise de ansiedade. Assim como eu já tive. Eu só não sei como eu não tive o burnout. Eu não tô falando isso normalizando o burnout, não, tá? Eu tô falando isso com seriedade. Uma coisa que eu vejo muito diferente entre gerações é que a geração alfa, que é essa geração do 2010 pra cá, eu vou falar um pouco da diferença de cada geração que eu trouxe. Elas são mais... Elas tratam o trabalho como algo mais... É só uma parte da minha vida. Tipo assim, eu preciso dela, mas é só uma parte da minha vida. Se tá me fazendo mal, tchau. Ah, tá muito difícil? Tchau. Vantagens e desvantagens, né? Porque a desvantagem é que você também não leva quase nada a sério na vida. Conheço poucos jovens da geração alfa que levam a sério as coisas que querem fazer na vida. E a maioria é por conta de grana, porque se fosse geração alfa herdeiro, aí não vou usar a palavra de baixo calão, porque não vai caber bem no meu podcast. Mas era desse nível. Então, assim,
Cuidado também. Acho que todas as gerações têm muito a aprender com as gerações passadas. E se tivesse uma lição que eu poderia ensinar ou deixar para a geração alfa, por mais que eu não seja uma anciã ainda, uma delas seria essa, tipo, não leve tão a sério o trabalho, mas no sentido assim, você não, ele não é o único da sua vida, você pode ter muitos empregos. E sempre vai ter uma empresa que vai precisar de um profissional como você. Então, não desista só por conta desse emprego. Tá ruim? Procura outra, tudo bem. Porque na minha fase, na minha vez, ninguém me avisou. E eu levava muito a sério a lição que meu pai me passava. Quanto mais tempo você fica numa empresa, mais competente você é. E hoje é completamente diferente. Mas vamos lá, vamos falar sobre as gerações agora então? Geração Baby Boomers. É de 1945 a 1960. Baby Boomers, eu vou resumir em poucas palavras agora e todo mundo vai me compreender, eu tenho certeza. É a geração que comprou os terrenos, construiu os prédios e tá cobrando uma fortuna nos estúdios pra geração millennials. Ai, que trágico. Mas é sobre isso. Os boomers compraram tudo e os millennials estão pagando os aluguéis. É sobre isso. Até porque meus pais compraram um terreno por 5 mil reais. Eu quero que vocês me apontem aqui o endereço, a localização de um terreno por 5 mil reais. Você não encontra. Ah, vocês acham que foi fácil para eles conquistar esses 5 mil reais? Aliás, eles quase não tiveram esse dinheiro. Foi muito trabalho e muita relação para conseguir ele. Mas é isso, geração Baby Boomers. E por que Baby Boomers, né? Na faculdade eles falam um pouco disso. Como eu não sou especialista, eu vou pincelar esse assunto, mas eu super aconselho vocês pesquisarem sobre essas gerações, porque explica muita coisa na nossa realidade. Fica a dica. Mas a geração Baby Boomers é porque, assim, pós-guerra, as famílias estavam aprendendo muito a lidar com as mulheres, principalmente. Elas estavam muito, assim, sabendo lidar com a vida sozinhas. Inclusive, foi um pouco nessa fase que as mulheres começaram até a querer trabalhar, porque faltava dinheiro em casa, enquanto os maridos estavam na guerra. E aí, quando acabou a guerra, os homens, as macharadas veio pra casa e tava assim, louca, enfurecida atrás de mulher. Como se nunca tivesse visto mulher na vida. E olha, nesse caso, eu vou passar pano, porque você só vê morte na sua frente, numa guerra. Você só vê destruição, coisas destruídas, bomba, né? Coisas terríveis. O que acontece quando você chega em casa? Você vê aquela mulher linda, sua. Não tinha TV na época. O que vocês acham que iam fazer? Inclusive, foi nesse final da guerra que a publicidade começou a ganhar espaço. Porque antes não precisava a gente vender muito. A gente criava o produto, botava lá, explicava para que ele funcionava, fim. Era assim que se vendia o produto. Não tinha que criar merchan, não tinha que criar slogan, não tinha que criar uma marca que chamasse atenção, cores que dão fome, cores que dão sede, cores que não sei o que lá. Não precisavam, porque as coisas se vendiam sozinhas. Só que na volta de quase, né, meia população voltando da guerra, porque tinha dado fim à guerra, a galera tava em casa em peso. Então, os homens foram trabalhar fora, mas toda noite eles voltavam para casa. Então, as necessidades foram surgindo, as dores foram surgindo. O rádio, quando foi criado... Gente, vocês conhecem algum rádio com controle remoto? Não existia. Na verdade, eu acho que não existe até hoje. Controle remoto é de televisão, e as primeiras também não tiveram. Aliás, eu tenho duas justificativas para controle remoto. A primeira é que foi feita para o sedentarismo. Pode ver que, assim, o terremoto... eu falei do controle remoto, mas eu chamaria isso de tecnologia. Eu acho que as tecnologias vieram para matar para criar o sedentarismo, né? Porque já existia, mas não era a grande população que era sedentária. E hoje, mano, a maioria é. E antes, a gente levantava para ligar a TV ou desligar ou mudar de canal. A gente levantava para aspirar a casa. Hoje a gente tem um aspirador robô. Hoje a gente tem um controle remoto. A minha TV eu controlo pela Alexa. Então, assim, eu acho que a tecnologia tá aí para isso, para meio que piorar o sedentarismo. Parte dela, mas não deixa de ser. Parte dela é isso. Porque, convenhamos, quem vai querer levantar do sofá para trocar de canal? Para aumentar ou diminuir o volume? Ainda mais nesse frio, delícia. Aliás, vocês perceberam que minha pele tá outra, meu sorriso reluzente.
Tá frio em São Paulo, bebê. Ai, que felicidade. Eu amo isso. Eu amo esse frio. Ai, tô muito feliz. Só de ter meu cabelo solto, sem agonia. Vocês perceberam que eu não tô tocando nele? Porque ele não tá me incomodando. Ele não tá esquentando minha cabeça, nem meu pescoço, nem nada. Tá maravilhoso. Ai, adoro. Enfim. Então, pra vocês entenderem mais ou menos, o Baby Boomers foi essa geração. Ou seja, os nossos avós. Não foi ainda a geração nossos pais. Nossos pais vão ser a geração X. A maioria, tá? Que alguns vão ser Baby Boomers, dependendo aí. Que é de 1961 a 1980. A geração X começou a viver... Digamos que foi eles que construíram a economia. Isso significa que não existia muitos parâmetros, porque a galera, quando vivia na guerra, o dia a dia era outro. Então, quando você passa a identificar um outro tipo de economia, é tudo novo. E tudo que é novo traz dificuldade. Não é à toa que de manhã era um preço, de tarde era outro, de noite era outro. Porque era tudo muito novo. Tem muitas pessoas trabalhando, era muito novo. Ah, detalhe importante, tá? A expectativa de vida nessa época era de 75 anos. Então, ou seja, aos 40 você já tinha um aspecto de muitas rugas, cabelo branco, etc. Porque bateu 60 anos, a pessoa sabia, já tenho mais 15 anos de vida mais ou menos. O que hoje é completamente diferente, a atividade mudou. Crianças estão deixando de nascer e as pessoas estão envelhecendo mais. Inclusive vai ser assunto do Globo Repórter, eu acho, dessa semana, não tenho certeza. Mas... olha aqui como muda as coisas e as perspectivas das coisas. Será que o INSS vai dar conta de aposentar e pagar a aposentadoria de tanta gente assim sem manter o trabalho? É por isso que a gente vê muita gente que é aposentada trabalhando ainda, ativamente. A aposentadoria não dá conta dos custos. Inclusive entra aqui o questionamento. Muitas pessoas da geração milênio, que é a minha geração, eles estão deixando de comprar imóveis porque tá muito difícil comprar, tá? Não é por querer, não. Porque querer eu quero um imóvel pra mim. Mas alguém vai me dar? Não. Então, assim, primeiro vamos começar do começo. Mas, assim, fato é, as pessoas estão começando a decidir a não... Eu vejo muitas pessoas com esse discurso. Ah, não compensa mais comprar. Compensa alugar, porque você pode se mudar, pode, né, ter uma frequência de rodízio e tal, pode viajar à vontade, morar fora, etc. Que não tem os custos de manter uma casa, etc. No meu caso, isso não entra porque... não teria como isso fazer sentido, né? Porque como é que eu não vou manter minha casa se eu tenho os meus móveis, eu tenho as minhas coisas? Existem alguns critérios quando eu vou alugar casa, como, por exemplo, alguns móveis planejados de armários, que armários eu não saio carregando e me mudando, porque destrói. Hoje em dia os armários são muito frágeis. Mas existem as pessoas que alugam já com tudo mobiliado já por isso, porque podem sair e entrar quando quiserem. E sem preocupação também de como se desfazer daquilo, etc. Mas também existe um ponto sobre não compensar mais, porque não valoriza tanto assim. Então compensa mais você alugar. Tem gente que traz esse discurso, compensa alugar, que não sei o que lá. É claro que existem as pessoas que sempre falam assim, quem fala isso é porque já tem 3, 4 móveis no seu nome, né? Então assim, não duvido. Mas existem essas pessoas com esse discurso. E independente de ser certo ou errado, de trazer aqui pautas de opiniões, inclusive comentem, você é do time que vale a pena alugar, você é o time que não, eu busco a casa própria de qualquer maneira. Eu falava pra mim mesma que eu só sairia de casa comprando. Porque eu pensava, eu vou sair de uma casa própria dos meus pais, que a gente não tem custo com aluguel, só custo de consumo, pra pagar aluguel? Sim, querida Priscila do passado. Mas, enfim, as pessoas mudam, as opiniões mudam, então tudo certo. Mas coloca aqui nos comentários de qual time você é. Eu hoje sou o time aluguel, que é o que eu vivo, mas não significa que eu não almeje como objetivo um imóvel próprio. Quem sabe um dia, se Deus me permitir, né? Oremos. Quem for das orações aí, orem por mim. Bom, e a geração Y, que é de 1981 a 1995... que é a minha geração, que eu sou de 93, que é a geração que já foi vendo... eu tenho uma tia que ela comenta que a cada geração nova, ela vem melhorada em algum aspecto, mas não perfeita. Ela só vem melhorada. Digamos que ela viu os erros e aprende com esses erros. Eu cresci numa casa e eu vi o quanto é
pesado manter uma casa. Porque casa sempre tem uma coisa pra consertar. Casa sempre tem alguma coisa pra limpar, então nem se fala. A casa é muito grande, a casa é muito isso, muito aquilo. É claro que eu sei que existem casas menores, mas enfim. Então eu já cresci falando, cara, eu não quero casa, eu quero apartamento. Eu quero praticidade, eu quero um lugar onde eu possa envelhecer. Minha casa tem, a casa dos meus pais, né? Tem 4 lances de escadas de 30 degraus cada. É muita coisa. Não é uma casa preparada para o envelhecimento. Então, é uma coisa que eu pensaria hoje aos 30. Eu não esperaria chegar aos 50 para pensar. E parte disso é ensinamento da geração passada. Então, nossa geração Y, ela traz um pouco disso. É claro que entre Y e Z, eu descobri que também tem a geração Zilênio, que é o limbo. É o limbo porque a gente viveu o início da tecnologia, a gente viveu MSN, o Orkut, o Facebook, a criação do Facebook, nossa, a febre do Facebook que foi, a criação do Twitter, meu Deus, foi muito insano o lançamento do Twitter, eu vivi isso. Aliás, eu era mais viciada em Twitter do que no Facebook. Inclusive, tentei fazer o Facebook de Twitter. Eu vejo as lembranças, a maioria são desabafos, são pequenos caracteres. E eu acho que, sabe por que eu fui pro Facebook? Que na época eram só 40 caracteres no Twitter, então não era suficiente. Então eu postava o que dava no Twitter e completava no Facebook. Eu acho que tinha um pouco disso. Apesar de hoje em dia só usar o Twitter para alguns desabafos. Mas, enfim, existe essa geração zilênio nesse intervalo. Depois a geração Z, que é de 96 a 2010, que eu nunca vou aceitar a geração que nasceu nos anos 2000 não serem crianças. Eu sou adolescente, nasci em 93, como assim existem adolescentes / adultos que nasceram nos anos 2000? Como assim eles já têm 24 anos? Não aceito. Jamais aceitarei. É alguma coisa que não entra na nossa cabeça. Na nossa cabeça de milênio não entra. E a geração alfa, que é após 2010. Virão outras gerações. E eu fico imaginando as discussões que a gente vai ter no futuro com essas gerações. Deve ser muito engraçado. Trago a reflexão que eu trouxe no começo. A nossa geração Y, ela traz tão forte a importância do trabalho, a responsabilidade do trabalho, que a gente achava legal ser workaholic. Eu lembro que quando veio esse termo, eu falei, cara, eu sou muito workaholic. Eu entrei no primeiro estágio da vida, que era de algo que eu gostava da minha área. Eu levava trabalho para casa com o maior gosto, eu nem contava que eu levava esse trabalho. E eu levava, curtia, amava, chegava na segunda-feira toda pomposa, tipo, entreguei tal coisa, mais demandas e nada de acabar, nunca acabava, sempre aumentava. E foi quando eu comecei a perceber como funciona a sociedade capitalista, inclusive. Mas eu tinha orgulho disso, até ter minha primeira crise de ansiedade, onde eu comecei a chorar e não parei mais. E era desesperador. Eu lembro que o dono da agência, ele ficou desesperado junto, pensando, meu Deus, eu vou sofrer um processo, vou falir. E eu tava desesperada, eu não queria mais chorar, mas eu não tava tendo mais controle das minhas emoções. E eu não tava entendendo o que era aquilo. Porque, por mais que eu entendesse a importância de terapia, a importância da área da psicologia, eu queria muito fazer, inclusive, terapia, eu sabia dessa importância, mas eu não procurei. Eu só procurei quando bateu a ansiedade na porta e foi trash. E no começo, eu era julgada por isso. Eu atrasava meia hora, uma vez por semana, eu atrasava meia hora do meu horário, que na verdade nem era do meu exatamente horário, porque eu sempre cheguei mais cedo. O horário de estágio era das 10 às 5, eu chegava às 9 e saía às 6. Ou mais tarde, até quando acabou a faculdade. Mas era muito sobre isso, tipo, eu chegava mais cedo e tava me cobrando que eu tava chegando tarde do meu horário que já era antecipado. Eu tava mal acostumando as pessoas com o meu método de trabalho completamente equivocado. E aqui eu não tô falando que trabalhar é só você cumprir sua hora. É por isso que hoje, inclusive, eu nem sou mais CLT. Hoje eu sou MEI, não é à toa. É porque eu trabalho em torno de projetos. Se meu projeto durou 2 horas para ser desenvolvido, ou no que eu precisei desenrolar hoje, é 2 horas. Não importa se são 2 da tarde, não importa se são meio-dia, ou se são 18 horas da noite. São 2 horas de projeto, eu já entreguei.
E isso é muito importante para a nossa saúde mental. E a geração alfa, ela já tem isso, com um pouco de exagero, né? Porque eu já trabalhei com um estagiário que me deixava falando uns 3 dias. Fora alguns outros que eu nem vou falar, né? Mas eu acho que eles estão perdendo um pouco do tato para responsabilidade. Eu acho. Mas aí eu quero a opinião de vocês também. Inclusive, quem é geração alfa, eu vou amar que vocês contribuam com essa discussão. Porque eu não sei se eu tô pesando a mão na questão da responsabilidade por ser geração milênio, entendeu? É uma dificuldade aqui que eu tenho de saber se eu tô pesando a mão ou não. Mas eu sinto que a geração alfa, querendo ou não, tá pouco. E olha, palavra de quem já discutiu com pessoas da geração alfa. Reconheço que elas mesmas falam que tenho amigos que são muito competentes e responsáveis e tenho amigos que são horríveis para trabalhar. Reconheço que alguns eu indicaria, outros não. E aí eu também quero trazer uma reflexão para deixar vocês pensando nisso, que é qual a expectativa profissional de vocês hoje em dia. É serem donos de negócio? Eu acho que teve muita coisa de... Ah, eu quero ser dona do meu próprio negócio que a minha geração teve. Nossa, a minha geração teve muito disso. Não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim. E a geração alfa hoje não tá querendo ser nossa mão de obra. Eu tenho um pouco disso. E eu também quero deixar uma reflexão importante. O que é sucesso profissional para cada geração? Porque para mim, sucesso profissional era reconhecimento. Era a pessoa falar assim, cara, queria muito trabalhar com a Priscila porque ela tem um conhecimento assim admirável. Ela vai me ajudar muito nessa demanda. E a geração alfa, por exemplo, já não tem essas conquistas. Eles já não almejam ser dono do seu próprio negócio, eles almejam ter um salário legal. Eles almejam viajar 1 vez ao ano ou 2 vezes ao ano. Trabalhar 1 ano e ganhar férias. Sei lá. Coloquem aqui. Ia ser muito legal se uma pessoa de cada geração comentasse e a gente conseguisse interagir em base disso. E aqui é sobre a gente observar mesmo. Conversem com seus vizinhos, com seus amigos, com seus filhos. Sobre essa expectativa de sucesso. O que é sucesso para você? É uma conversa muito legal e muito enriquecedora para todo mundo que estiver ouvindo essa pauta. O que vocês acham? Comentem, quero muito que vocês interajam. Gostaram desse tema? Eu tô amando a Priscila humanizada. A Priscila com temas mais contemporâneos. E eu queria muito trazer, eu juro que foi sem querer, esse tema vir com meu corte novo, com um estilo novo, com uma make mais pesadona, assim, muito... cheguei. Eu juro que não foi de propósito. Mas tô muito feliz, porque o tema que eu fugi um pouco da teoria foi muito legal também. É claro que teorias são muito legais, mas eu vou tentar trazer mais temas assim humanizados, porque isso faz muito jus. Vocês viram que assim, a minha intenção, eu juro, não, nem foi trazer para o mercado publicitário e veio. Porque literalmente nunca foi sorte, sempre foi publicidade. A publicidade sempre tá em torno de tudo. Até nas suas decisões. Até nas suas expectativas do futuro. Legal, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, vamos conversar, vamos enriquecer com as opiniões de tudo. Ó, a gente gosta tanto de falar da vida alheia. Vamos falar da vida alheia agora pra gente se enriquecer aqui? Pra gente falar de algo construtivo juntos? Um cheiro da Pri!